Muito bom dia a todos. Uma grande alegria e satisfação poder estar aqui novamente no Assuntos Gerais, podcast, oferecimento da Comissão de Direito Condominial da ABA do Rio de Janeiro, em parceria com a Comissão Nacional de Direito Imobiliário, também da ABA, Associação Brasileira de Advogados. E hoje, neste episódio, vamos falar sobre os aspectos práticos da locações de imóveis. Imóveis comerciais, residenciais, shopping centers, quais são as atenções, os cuidados que a gente tem que ter, quais são as particularidades que cada um desses contratos resguarda e que nós devemos estar atentos e, como advogados, prestar a melhor assessoria para os nossos clientes. E é uma grande alegria poder dividir esse espaço aqui com três grandes amigos, posso assim chamá-los, uma conterrânea minha, a doutora Dayana Stout, vice-presidente nacional da Comissão de Direito Imobiliário da ABA, e a doutora Paula e o doutor Diogo, eles aqui do Rio de Janeiro, né, estão nos recebendo, sempre é uma alegria poder estar aqui com eles, conversando. A gente sempre conversa muito online e de vez em quando a gente dá uma escapadinha aqui para poder matar a saudade fisicamente desses dois grandes profissionais e grandes amigos aí que essa caminhada condominial e imobiliária nos proporcionou. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra primeiramente à minha conterrânea, a doutora Dayana, para fazer a sua apresentação e as suas considerações iniciais. Doutora. Doutor Ramon, meu querido conterrâneo, meu amigo, é uma alegria muito grande estar aqui com os meus queridos cariocas que falam com X. Então, doutor Diogo, doutora Paula, e quero agradecer a oportunidade também, principalmente ao doutor Egito. Eu sempre fico muito feliz toda vez que eu venho aqui. É uma oportunidade realmente. E eu já estou aqui especialmente com relação a essa área de atuação, né? Direito imobiliário e locações em específico. Eu já venho com uma caminhada de mais de 20 anos, né? Cresci dentro de imobiliária. Então, eu sou rata de imobiliária, como eu costumo falar, né? Então, esses meandros eu gosto muito e tenho certeza que eu vou aprender muito com os colegas, né? Eu agradeço realmente a oportunidade. Nós que agradecemos. Doutora Paula, uma alegria poder estar aqui contigo. Divide um pouco aí da tua caminhada e em especial sobre esse assunto tão importante que tantas dúvidas tem, né? Sobre a locação de imóveis. Bom dia. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer a todos vocês aqui, meus colegas, que é uma alegria sempre estar com vocês. Queria agradecer também a Condominial, né, em nome do Leandro Sender e da Bruna Feitosa, que mais uma vez estamos aqui no podcast da comissão. E assim, imobiliário, né, é o que eu mais gosto de falar, gosto de fazer. Locações, eu tenho, né, a experiência em locação de shopping, um pouco de locação residencial, e vai ser um prazer enorme aqui. A gente já começou até uma discussão antes de gravar, e com certeza a gente vai trazer muita coisa boa e muito aprendizado aí para todo mundo. Maravilha. Meu amigo doutor Diogo aqui do meu lado, que além da experiência imobiliária que ele tem, ele também está acumulando agora o cargo de síndico, né? Opa! Como diz o Luiz Arechavala, está cada vez mais se afundando em drogas, né? Vocês podem ver. Vai também trazer um pouco sobre essa locação, talvez até um pouco da sua experiência já como síndico, se enfrenta isso dentro do seu condomínio. Mas com a palavra, meu amigo, uma alegria poder contar contigo. Igualmente, uma alegria poder contar com vocês aqui também. Nossa comissão, nosso secretário adjunto, meu grande amigo, nossa vice-presidente, agradecendo a pessoa do presidente doutor Egito. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre locações. Como o doutor Ramon falou, estou nessa caminhada de direito imobiliário, eu comecei há uns 4 anos e me apaixonei pela área do direito imobiliário, condominial. São coisas que são uma briga constante, mas é aquilo que apaixona a gente. Então a gente vai falar um pouquinho aqui com vocês, dividir nossa experiência e esperamos que vocês aproveitem bastante o nosso podcast. Com certeza iremos, né? Porque locações é algo que, como algumas coisas no direito que a gente consegue, num primeiro momento, visualizar como algo simples, mas quando a gente parte da teoria para a prática, a gente vê uma série de situações que a gente precisa tomar um certo cuidado e cada cenário da locação, ela guarda as suas particularidades. E é sobre isso que a gente vai querer falar aqui hoje. É sobre isso que a gente vai querer ressaltar aqui com os nossos convidados. Então, doutora Paula, vamos iniciar com as suas considerações aí. O que a senhora, o que a doutora recomenda
sobre os aspectos práticos da locação de imóveis. Então, uma coisa, né, que a gente já tinha falado antes, que eu acho que eu fiz uma caixinha de pergunta e, na verdade, já era uma situação que já tinham me perguntado, assim, às vezes a pessoa no Instagram pergunta, e que eu acho que é uma coisa que todo mundo que está com imóvel locado gosta de saber, que é em relação ao reajuste, né? Que da pandemia para cá teve aquele boom dos índices de reajuste, agora está tudo negativo, e aí fica o locatário não querendo reajuste, o locador também não querendo, né, de repente ele se sentindo no prejuízo, e aí eu trago para os meus colegas o que vocês, na prática, a gente sabe que, né, a maioria dos contratos, o índice de reajuste é o índice positivo, né, pelo menos se for um contrato bem feito, se for um contrato feito por assessoria de um advogado, a correção vai estar pelo índice positivo, mas aí fica, como o índice está negativo, acaba ficando um impasse ali entre o locador e o locatário. E aí eu queria saber dos meus amigos aqui, como são os aspectos práticos, como é que vocês estão lidando com isso na prática? Se vocês, algum caso, algum exemplo aí que vocês têm para dar. Então, esse é um tema, a gente já vai começar bem, né? Um tema difícil que nós estávamos debatendo antes. E o que eu percebo é que nas locações de imóveis, por muitos anos, antes da pandemia, nós não ouvimos falar em índice negativo, na verdade. Então, se formatavam contratos apenas com índice de correção, que até aquele momento era IGPM, nós não tínhamos o IVAR, né? E nem se falava no IPCA. E, de repente, veio o índice negativo, e nós tivemos que lidar com isso antes da pandemia como um imprevisto, num primeiro momento uma insegurança para nós, advogados, para a gente poder prestar uma assessoria, porque não se sabia como é que a gente ia administrar essa questão, né? Porque tu fala em índice de reajuste, também fala em valorização do imóvel, e todo mundo que aluga também tem o potencial de vender. Então tu não pode ter uma defasagem muito grande que torne aquele negócio não interessante para quem é o proprietário, né? E aí nós fomos lidando com isso, aprendendo que tem que colocar o índice positivo. Veio a pandemia, e eu acho que esse ponto também talvez a gente possa debater um pouquinho, em que nós tivemos que lidar, então, com um aumento do IGPM bastante grande, às vezes 23%, num momento em que as pessoas não podiam sair de casa, toda discussão com relação ao direito à moradia, né? E também com relação ao próprio a rentabilidade que as locações geram, porque para muitas pessoas é a única renda, né? E aí, tendo compatibilizar com negociações, foi um aprendizado muito grande, muitos contratos foram rescindidos, quem não soube negociar não pôde lidar com essa situação, perdeu a locação, não conseguiu alugar de novo, né? E aí agora, fizemos os contratos, ninguém mais pensou em índice positivo, aliás, negativo de novo, né? E agora vai vir índice negativo, fiz uma vez um contrato, o cliente disse, não vai vir nada, né? Eu acho que ele pensou que eu era maluca. E aí agora ele vê que não, que eu não era, porque veio índice negativo. Não. Você falando é engraçado, porque eu, praticamente a vida inteira, eu lidei com locação comercial. Sim. E como a locação comercial é, em geral, muito leonina, nos contratos, pelo menos de shopping, sempre tinha cláusula, que se não tivesse o índice que foi eleito desse negativo, ia ser outro índice, ia ser outro índice. Isso. Tinha essa suscetibilidade até que fosse positivo. E aí, em meados da pandemia, os locatários começaram, né, a querer desconto, a querer não sei o quê, e aí a gente fazia uma notificação falando que a correção de um para outro não tinha muita diferença, que daria descontos e tal. Mas na locação residencial não tinha, né, essa previsão, porque na verdade a locação residencial ela não tem tanta volatilidade como fosse a comercial. Lá no Sul a gente não tinha esse tipo de previsão, tá? E até nos contratos... residencial? Na comercial também não. Não, na comercial. E nem nos contratos, assim, porque eu trabalho também com São Paulo, também não. Antes da pandemia não tínhamos. A gente enfrentou a questão do índice negativo, tem que ter uma previsão. Tu vê que é uma cultura daqui, por isso que é legal a gente ter essa troca. As locações comerciais de shopping center especificamente já tinham as previsões que, assim, não que se desse negativo, mas de você poder trocar o índice, não. Na verdade, sempre o maior, né?
Isso, então, até aquele índice negativo, você podia aplicar outro. Já tinha previsão no contrato de poder suceder um índice negativo. Ah, mas é porque daí na locação de shopping é diferente da locação comercial tradicional. Porque daí não é igual. Nesse caso, pode-se ter a mesma previsão. Claro que se tem a necessidade de fazer reajuste nos dois, mas o shopping center realmente tem uma visão mais comercial e realmente é diferente, né? Mais comercial. Né? Mas é bem nessa, é mais delicado. Mas assim, até pra não ficar só eu falando, né? Agora, a gente tá aqui numa questão difícil que todo mundo fala muito. Mas tem essa questão dos índices, né? Porque daí veio o IVAR depois. Né? E lá a gente está sempre nessa questão de pensar, nós não utilizamos muito o IVAR, né? Até o Dr. Ramon também é lá do Sul, mas nós ficamos sempre entre o IGPM e o IPCA. Ainda o tradicional para nós lá é o IGPM, mas eu queria ouvir também, de repente, do colega Dr. Diogo, o que ele pensa sobre isso. Aqui, a gente tem costume, vários contratos de locação que eu já peguei, o que aparece é IGPM, IPCA, INCC, o índice que for maior. Particularmente, eu não concordo, assim, de botar todos esses índices e botar assim, o que for maior, o que se não der negativo. Mas cláusula, sim. Cláusula. O índice que for maior dentre os três? Sim, é isso que eu tô falando. É que é uma coisa bem daqui, que legal. A malandragem carioca. Eu particularmente não concordo com isso, mas é uma prática que a gente tem aqui. Vários contratos que eu já analisei, eles sempre têm essa. Que legal. Mas geralmente pega o IGPM. Mas nesses casos de estar negativo, foi o que aconteceu na pandemia e tudo, a própria lei ela prevê a possibilidade, ela fala expressamente da possibilidade de você negociar. Você pode negociar a qualquer momento. Sim. Então, assim, sempre a melhor opção, a gente até que atua mais também na parte, não mais, mas que tem procurado desjudicializar as coisas, a gente tenta essa negociação, é a melhor solução, porque se você pega um índice negativo, não é legal. Se você pega um índice também que aumenta muito, também não é legal. Então vamos chegar no meio termo, quando não for interessante para ambas as partes. Né? Porque hoje tem uma deflação, você tenta negociar, a pessoa, não vou, o locador não vou negociar. Claro. Amanhã tem um aumento muito grande, você vai fazer o quê? Ou também não vai querer negociar. Porque o que acontece? O contrato de locação ele é um contrato. E a partir do 421 do Código Civil ali, o que a gente fala? É a boa-fé contratual e a questão do equilíbrio. Né? É interessante isso que vocês do Rio de Janeiro nos trazem, né? Como a doutora Dayana falou, de algo assim, não, a gente coloca os três de o que for mais alto. Sim. Né? Mas, claro, sempre resguardando essa possibilidade de haver uma conversa, um diálogo, que daqui a pouco a gente tem, e aí ninguém comanda o mercado, né? Nenhuma das partes tem o poder, daqui a pouco dizer, não, no mês que vem aumenta, no outro baixa, e assim sucessivamente, para que não fique uma cláusula de adesão. Né? Não, e o que eu acho interessante é que eu estava até lendo sobre essa, quando surgiu essa possibilidade de deflação e tudo, eu estava até lendo, e aí o que eles falam? Na verdade, a locação ali, quando você faz o índice, os índices que são impostos ali, são estipulados, eles são pura e simplesmente para você não perder o seu poder de compra. Sim. Então, tudo que for além disso, não é para você ganhar dinheiro. Não é para você aumentar o seu aluguel ali, porque com isso eu vou aumentar o meu aluguel. Não, isso aí não é aleatório. É numa renovação, num reajuste de aluguel lá na frente. O índice ele é estipulado pura e simplesmente para você não perder o seu poder aquisitivo. Isso. Então, quando chega numa deflação, por exemplo, o entendimento do STJ, tudo tem resto, que depois a gente pode até compartilhar, mas é no sentido de não baixa do valor nominal. Não baixa do valor nominal, porque aí você estaria se beneficiando, digamos assim. Então, é só para você manter ali, realmente, o índice é para você manter o poder de compra. Quando cai o teu poder, quando vai aquém do valor nominal, aí já não tá seguindo a objetividade dos índices, né? Da Mas estipulação eu desse acho índice. que isso talvez seja
talvez antigamente o contrato de locação, tanto comercial quanto residencial, era muito assim, ó, é isso e pronto, acabou. Hoje em dia eu já não era mais contrato de adesão, hoje em dia tá um pouco mais negociável, mas eu acho que as pessoas ainda têm essa ideia de que assim, é o que eu quero e pronto, acabou. Tanto que eu tava brincando nesse negócio de seguidor, uma pessoa me mandou, não conheço, ela mandou lá no Instagram, falando o seguinte, que ela alugou o imóvel por R$2.000, e aí quando, acho que não sei, ela não lembra o prazo, só que ela alugou R$2.000. Quando foi para renovar, ele falou que ia aumentar R$250, que só ia fazer um contrato de 1 ano e meio, e quando terminasse esse de 1 ano e meio, ele ia aumentar mais 250. Aí ela perguntou, pode isso? Eu falei, então, não. Eu falei, qual o índice de reajuste? Ela, não sei, enfim. Porque as pessoas, tanto o locador tem essa ideia de que eu posso botar o preço que eu quiser, o imóvel é meu, e o locatário, às vezes, por ignorância ou por falta de assessoria, aí ele tá morando ali, não quer sair e tal, e a pessoa vai impondo o preço. Então, foi o que o Diogo falou. Não é pra, olha, você tá morando aqui 1 ano, daqui 1 ano eu quero ganhar mais R$500. É um índice de reajuste, é uma correção da perda monetária. Não é para você ficar aumentando aleatoriamente. Óbvio, tem até um cliente meu que ele já mora no imóvel há 10 anos. Aí ele tá pagando abaixo do valor do mercado. Aí tudo bem, né? Acaba tendo que fazer uma revisão, até porque o locador vai querer. Mas não é aleatório, né? Tem que ter uma margem ali para poder aumentar. Não, é muito interessante essa questão, porque, de fato, claro, numa locação mais extensa, tem diversos fatores que vai se analisar, né? Até a própria estabilidade da locação, é o inquilino que paga em dia, né? Mas com relação ao reajuste, tem que ver, primeiro ponto que tem que olhar, que eu entendo, é o prazo de duração desse contrato. Porque se ele for um prazo de 12 meses, daí sim, pode sim o locador dizer, olha, antes dos 30 dias ali para poder fechar os 12 meses, eu só vou fechar contigo um novo contrato, né? Vou fazer um aditivo ou um novo contrato mesmo, se tu observar o meu valor. Nesse caso, dá. E aí ele acaba impondo, né? Se ele perder o prazo, aí ele vai ter que ter o reajuste normal, né? Que vai seguir, se ele não colocar nenhum, acaba que segue ali, vai discutir o IGPM ou o IPCA, né? Que é o que o mercado utiliza. Mas a questão da negociação, ela é muito interessante, porque a lei do inquilinato, ela dá essa margem para a gente poder negociar, né? Ela tem vários pontos ali que a própria lei estimula esse consenso. E se tu não negocia e tu perde o inquilino, é um tempo que tu fica com o imóvel desocupado e é um tempo de depreciação do próprio imóvel, um tempo que tu não vai receber aluguel, tu não vai receber condomínio, tu não vai receber IPTU, tu vai ter esse gasto. O imóvel tu vai ter que fazer os reparos, as manutenções, não só aquelas que tu tem obrigação em decorrência da lei, mas as manutenções pela própria depreciação. Então tu tem uma perda financeira. Então tu negociar, como ele havia dito, assim, é muito importante, porque às vezes tu reduzir um pouquinho o valor para ti vale a pena se é um inquilino que de fato tá pagando em dia, né? Para tu não correr o risco de daqui a pouco ficar 6 meses, 1 ano sem ter cobrar um valor muito caro, porque você quer ganhar muito dinheiro em cima do imóvel, que não corresponde ao valor do mercado. Sim. E acabar tendo mais prejuízo, que vai ter que pagar condomínio, vai ter que pagar um monte de coisa. Claro. E assim, às vezes tu tá com uma dificuldade de encontrar um outro inquilino, um locatário, por causa das garantias, né? Isso que os doutores estão falando, principalmente nesse evento pandemia, o que aconteceu? Houve uma mudança muito grande da geografia da coisa. Em especial aos imóveis comercial, onde o home office ganhou um espaço muito grande. Claro, não é toda atividade comercial que tu consegue levar para dentro da casa. Mas houve realmente essa geografia, ela sobrepesou de uma forma em que onde tu precisa negociar um pouco mais. Eu me recordo de uma situação de um cliente que eu tinha numa cidade litorânea no Rio Grande do Sul, uma praia chamada Tramandaí, onde ele locava um espaço que era uma loja de imóveis. E eu me lembro que o contrato de aluguel dele, eu não participei da construção do contrato, era 5 mil por mês. E ele previa um reajuste pelo IGPM. Só que não, na época, isso era lá pelos meados de 2011, 2012, não estava dando significativamente assim alguma coisa. Aí terminou o prazo, renovava automaticamente o contrato, e eu me lembro que de 5 mil o dono queria passar para 8.
Ah, sim. E aí ele mandou 30 dias dizendo, olha, a partir do outro mês, quando vai estar renovado automaticamente, vai ser 8. O meu cliente enlouqueceu, disse, cara, eu vou quebrar, mas não, só um pouquinho, temos que... Mas era comercial? Era comercial. Ah, não pode. E aí o que aconteceu? Era um empresário com várias... o momento de locação naquela época era outro também. E a resposta dele pro meu cliente foi assim, se tu não quiser, não tem problema, vai ter outro que vai querer. E a gente teve que judicializar. Sim. Eu falei pra ele assim, vamos tentar um reajuste que seja justo, pelo menos, ou na pior das hipóteses, a gente discutir uma rescisão que tu não saia tão lesado. Porque mas ele tinha perdido o prazo da revisional? Sim, ele tava vencendo já o contrato. E aí, na justiça, ele acabou rescindindo, né? Mas a gente conseguiu isenção de qualquer multa, de qualquer... Mas porque era descabido, e o juiz mesmo disse isso pra outra parte. Então eu digo assim, né? Eu como leciono há 12 anos já a matéria de direito dos contratos, eu sempre digo isso como uma grande recomendação, né? E o contrato ele tem que ser equilibrado, ele não pode ser de adesão, ainda mais a locação. Muito embora a gente saiba que algumas cláusulas venham pré-prontas, mas principalmente nesse quesito do reajuste, ele tem que ser muito bem pensado, não agora, porque o reajuste ele é a médio e longo prazo. Não, e essa questão do reajuste, ela é muito interessante, a questão da revisional, na verdade, né? Porque é um pega-ratão. O prazo não é o prazo do final do contrato, né? Ele tem diversas particularidades e requisitos, principalmente na locação comercial, que uma pessoa, na verdade, precisa de um assessoramento jurídico para isso, porque fica pensando, não, eu vou discutir o reajuste quando estiver encerrando o contrato. Não é no final do contrato. E, por exemplo, um dos requisitos é tu ter 5 anos de locação. Então, tu tem que observar... 3 anos na mesma... Fundo de comércio. Isso, teu fundo de comércio. E aí tu vai 6 meses antes da tua juização, então tu tem que negociar antes. Por isso que é importante, eu sempre aconselho, ter um assessoramento jurídico para fechar contrato de locação, principalmente quando é comercial, porque essas particularidades parece que num primeiro momento não são relevantes, até porque todo mundo, quando vai fechar um contrato, pensa que não tá tudo bem, a gente se acerta, mas no final das contas, a gente sabe que tem um investimento ali, muitas vezes tem vários funcionários, e para tu poderes mudar o teu estabelecimento de local, né, mudar a tua marca, tu vai ter todo um investimento que tu vai ter que fazer, então formatar já um contrato no início, com um prazo que tu já consiga fazer uma renovatória, ou planejando para em 2, 3 contratos tu fazer uma renovatória que a gente constrói, né, aí vai muito do advogado que é mais perspicaz, daí sim tu consegue garantir, né, que tu vai ter o direito de, se eu não conseguir fazer essa negociação extrajudicialmente, eu tenho uma cartinha na manga depois. E a importância de você, a gente como advogado, orientar o cliente no sentido... Porque às vezes o que acontece? Igual o doutor Ramon falou do caso dele, eu não gosto de botar essa cláusula no contrato de renovação automática. Eu também acho péssimo. Por quê? Você pode ser ruim para os dois lados. Às vezes o locador, que seria o mais beneficiado, digamos assim, você tem uma possibilidade de botar o seu imóvel de novo no mercado por um preço maior, e aí deixou passar o prazo, ele renovou automaticamente. E o locatário também, pelas situações comuns que a gente sabe. Quando a gente orienta, a gente tem que ter esse feeling também de mostrar pro locador ou pro locatário, dependendo de quem a gente esteja assessorando, essas situações. Falar, a gente pode botar essa cláusula assim, mas depende do seu interesse, e o problema pode dar aqui, aqui, aqui. Mas se perder o prazo... já era. Daí ele renova automaticamente, porque a lei estabelece. Mas claro, se não colocar, tu finca um prazo determinado e consegue rescindir. No residencial, ele se torna por prazo indeterminado. Você denuncia ali com 1 mês. Mas quando você botou lá 30 meses, passou o prazo ali, vai renovar 30 meses. Geralmente nas mesmas condições. Porque sim, renova automaticamente nas mesmas condições. Quando renova nas mesmas condições, você está vinculado àquele contrato. Pode estar defasado para o locador ou um superávit ali pro locatário. Sim. Então, essas cláusulas de renovação automática, essas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado também. Eu não gosto de botar essas cláusulas, mas às vezes a gente já vê, quando não tem o profissional especializado naquela área, sim, faz um, porque geralmente chega assim, né? Faz um contratinho de aluguel. Eu peguei um modelo na internet. Não vai dar uma olhadinha, não? Não é bem assim, não. Na verdade, tem que observar bem os prazos, né? Porque senão ele vai renovar automaticamente.
Mas se colocar um prazo final, tu consegue fazer isso, né? É porque às vezes o locador, ele não quer estender por 30 meses para um imóvel não ficar preso por 30 meses. Aí ele acha que é uma boa ideia deixar rolar. Só que é pior para ele, porque aí tem até umas hipóteses legais que se ele é menos de 30 meses, ele só pode retomar se for para uso próprio, ou se tem que esperar a vigência de 5 anos. Quando ele se torna por prazo indeterminado. Se for menos de 30, Então, mas aí às vezes a pessoa, eu vou botar indeterminado que eu vou rescindir com 30 dias. Mas tem outras condições. E aí uma É que coisa não- que a gente faz aqui, não sei se é comum lá, Claro, eu gostei da olhada de pra baixo. Eu, por favor, gostaria que filmassem isso. Foi muito bom. Atenção que ele vai ter agora. Muito bacana. Peraí. também não concordo muito não, mas que costuma fazer aqui? Faz o de 30 meses e bota os 12 meses pra poder rescindir sem multa. Sim, lá também. Só que assim, pro locador não tem muita diferença, mas pro locatário tem. Mas esse ponto é legal. Porque assim, a gente faz isso lá, tá? Bota. E, na verdade, não precisa ser 12, né? Isso pode colocar aqui mais. na praxe, em geral, A gente faz também por um bota ano. 12. Pode botar qualquer Prazo. Daí a gente faz contrato, pode ser por 30 meses, pode ser por outro prazo também, porque a lei permite essa maleabilidade. E aí o locatário pode rescindir sem multa. O que gera muita confusão para quem não está acostumado é achar que o locador também pode fazer isso. Não pode. Ele não pode fazer. E a questão dos 30 meses, ela é interessante para o locador. Claro que é ruim que tu fica um tempo muito grande com o imóvel para locação e o locador não pode, a princípio, retomar, porque essa é a regra geral, né? Mas ele tem a possibilidade de fazer a denúncia vazia nesses 30 meses e aí ele conseguir a retomada, que é mais fácil quando tem contrato de 30 meses do que tem contrato de 1 ano. É mais fácil para tu poder retomar. Sim, mas o problema é que às vezes a pessoa faz isso, bota de 12 meses, aí bota mais de 12 meses, só que ela tá se encrencando. Sim. Porque ele acha que 30 meses é muito tempo. Mas assim, eu também não consigo entender. Se a pessoa está colocando imóvel em locação e ela fica aquela, não quero ficar 30 meses. Você quer ou não quer locar, entendeu? Às vezes a pessoa quer alocar e vender ao mesmo tempo. Daí Locação também. com possibilidade de venda. Só que daí, nesse caso, tu também tem que formatar um contrato específico para isso. Eu já aconselho botar uma cláusula dizendo que esse imóvel vai ser vendido. Eu já quase fiz um E contrato aí, desse. para a pessoa Um já. contrato um pouco mais complexo. Claro. Eu fiz um contrato de locação com opção de compra ao final. Mas tem que Quase ter direito de fiz esse preferência igual. Não, sim, mas ele mesmo ia. O próprio locatário queria comprar. Então, só que ele não tinha certeza absoluta se compraria. Então, eu negociei com o locador. Sim. E falamos o seguinte, esses aluguéis que ele for pagando até determinado, usa para quitar o preço, caso ele queira lá na frente. Isso eu já vi. Isso dá para fazer também. Só que acabou que não Mas foi para perigoso. frente. É perigoso. É bem Tu dá um complexo. valor muito baixo, daí tem que cuidar pra tu não dar posse, porque senão depois tu. Daí tu vai entrar com uma. No caso, ele já tava com a posse em relação à locação. Mas indireta. Indireto. Por causa da locação. Sim. Mas eu Mas tem que cuidar. ficaria com a posse indireta de toda forma. Mas a minha preocupação maior era junto ao vendedor. Porque ele já estava lá, esse meu cliente, até um amigo meu, ele já estava lá há um tempo no imóvel. E eles combinaram, eu quero comprar. Só que tinha um problema com uma plataforma que locava. Que ninguém sabe que Ninguém sabe qual é. E o locador, parece que nessas plataformas eu nem sabia, né? Parece que você consegue fazer tipo um empréstimo, alguma coisa assim. Sim. Ele recebe e aí ele não podia rescindir o contrato. Até por isso que eu dei essa opção. Ele não podia rescindir o contrato. Porque o ideal foi o que a gente fez. Na verdade, não chegou a fazer essa situação, não fiz esse contrato. E acabou essa vinculação junto à plataforma. Aí a gente fez agora um contrato de promessa de compra e venda, e vou registrar agora, inclusive. Melhor. E depois fazer, e aí ele desvinculou da plataforma agora, ele já tá com a posse já tá emitido na posse, e já tava, e tá pagando a promessa de compra e venda. É melhor separado mesmo. Mas tem essa situação dessa complexidade. E aí, falando da questão que você falou agora do direito de preferência, vocês estão falando de direito de preferência, queria saber se vocês me ajudam numa situação aqui. Opa! Direito aos concretos. Nós gostaríamos de disponibilizar agora. Sacanagem. Quando o imóvel está locado, Sim. o proprietário locador ele tem a possibilidade de alienar o imóvel locado.
alienado o imóvel locado, você tem que dar o direito de preferência Primeiro. pro locatário. Eu queria até fazer uma observação de que esse direito de preferência, a pessoa não responder, ela perde em 30 dias. 30 dias. É que eu tenho um caso que a cliente mandou a notificação, a pessoa não respondeu e ela tá lá até hoje esperando. Eu falei, não, já passou 30 dias? Passou 30 dias, toca a vida. É que tem requisitos que é bem importante que se observe, né? O direito de preferência, ele tem um ritual, né? Então, a lei do inquilinato estabelece que seja uma notificação, tem que ser pessoal, né? Não dá para mandar ali pro porteiro, porque depois pode dar problema. Nesse caso, pode dar, tem que ser pessoal mesmo que seja um AR. A pessoa mesmo tem que receber. E tem que ser as mesmas condições que tu estás ofertando pra pessoa que vai comprar. Então, se eu coloquei para vender, digamos, pra ti, né? E aí eu ofereci 1 milhão no meu imóvel, e à vista, eu tenho que vender pro Dr. Diogo, tu não quis exercer o teu direito, eu tenho que vender pro Dr. Diogo por 1 milhão à vista. Se o Dr. Diogo fizer 50% na entrada, depois 50% da posse, já não é à vista. E aí tu já consegue anular minha E venda. já pode reaver depois. Tu Tem já 6 consegue. meses. E até ilustrando E tem o que a questão do doutora está registro, falando, né? o 27 parágrafo 1 fala: a comunicação deverá conter todas as condições do negócio, em especial o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Então tem uma liturgia ali para cumprir. A minha situação é a seguinte: ele fala que preterido o locatário do direito de preferência, 33, né? em algumas situações, ele fala assim: o locatário preterido do seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos, ou aí as perdas e danos, ok, acho que é tranquilo para todo mundo. Mas aí ele fala: ou depositando o preço e demais despesas do ato de transferência a ver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses, igual a doutora falou, a contar do registro do ato no cartório de imóveis. Meu problema agora: desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Ok, até aqui ok. Não, mas eu aconselho a registrar, dependendo da situação. A gente Meu sonho é que o contrato de locação averbado. Mas ele fala o seguinte: ele fala o 20 seguinte. anos eu não vi nenhum. É difícil. Eu quero agora também. Eu acho que tá aí um bom artigo para ser escrito. Mas olha só, Pode abrir uma enquete aqui. Quem já registrou o seu contrato, por favor, escreva aí pra nós. Olha o que aconteceu com o meu cliente. Olha o que aconteceu. E nos mande depois. Uma plataforma, a mesma, Que a gente não sabe qual é. a mesma inclusive, Misteriosa. estava vendendo e, ou melhor, locando contra a plataforma. e vendendo ao mesmo tempo. Anunciando as duas modalidades. Tá. Só que eu acho que eles não se comunicam. Eu acho que deve ser 2 CNPJ diferentes, não é possível. Locou pro cliente, Tá. ele comprou móveis, fez tudo, ele é até engenheiro, fez lá a medição, tudo. No dia que foi entrar, a chave com o porteiro, foi pegar, a proprietária falou que não é pra ele entregar a chave porque ela vendeu o imóvel. No mesmo dia. Aí a minha pergunta. Concomitantemente, assim, né? Minha pergunta. Fantástico. Nesse caso específico, eu pensei falei, pô, se tivesse registrado, eu posso registrar. Porque ele falou, tá, eu queria comprar então. Deu direito. Aí aconteceu isso que a doutora ela falou. ganhou. Ele falou, eu quero comprar, porque ele já tinha assinado o contrato, já tava assinado. A preferência. Eu quero comprar, me dá o direito de preferência. Aí falou uma situação, botou a situação específica, que era um pagamento à vista. Não, era uma entrada de tanto e o restante pago. Ele falou, ok, vou fazer dessa forma. Aí não quiseram, refizeram a forma de pagamento. Agora é à vista tanto. Na minha concepção isso não pode, mas o que eu tinha pensado? Se o contrato fosse registrado, ele poderia pagar o preço lá com as custas de tudo e reaver para si. Só que aqui o artigo fala que o contrato tem que ser registrado em 30 dias. Não deu tempo, nem fez 30 dias o contrato. Foi uma semana. Eu acho Nesse caso, ele não conseguiria de forma alguma reaver o imóvel, assim, ele pagar o preço e pegar o imóvel para si, perdas e danos. O Dr. Diogo sempre traz uns casos diferentes pra gente. Por isso que né? eu tenho no nosso grupo de prática imobiliária. Muito bom. Assim, eu acho que o pega-ratão do teu caso é o início da locação. Então, o que eu olharia, tá? Eu olharia o contrato de compra e venda e o contrato de locação. No contrato de locação, eu veria quando é que inicia essa locação. E aí, se o início da data da assinatura, que eu não acredito que esteja, não tem locação ainda. Se é da posse, né? Se for do início da locação,
da data da assinatura, tu ainda pode discutir, porque, começou o dia que eu assinei ainda que eu não tenha tomado posse. Mas se foi da data da emissão da posse, da data que ele recebeu a chave, não começou a locação, então mesmo que tu tivesse registrado, tu não conseguiria requerer. E, na verdade, essa questão do registro, ela, dentro dos tribunais, ela é flexibilizada por causa da prática. Então, só no caso, essa realmente... flexibilização é mais porque o registro é para dar publicidade a terceiro. Então, um exemplo é quando você... Justamente esse exemplo que eu dei, quando você vai alienar, e aí tem um locatário ali, para você ter o direito, por exemplo, é uma outra situação que a gente ia chegar, para você ter o direito de continuar com aquela locação como locatário, o contrato tem que prever a vigência, né? A vigência em caso de alienação, ter prazo determinado e estar registrado. Sim. Só que se o pretenso comprador chega lá e vê que o imóvel está locado e tem alguma situação, o tribunal flexibiliza no sentido de que não precisaria estar registrado, porque o promitente comprador tinha ciência inequívoca de que o imóvel estava ocupado. Então existe essa flexibilização. Nesse caso aqui, a flexibilização ocorreria, e aí eu nunca vi, sinceramente, essa discussão no tribunal, deve haver, eu não sei, mas... apenas pelo tempo. Porque não daria tempo de... Se tem 30 meses, ainda que eu tivesse entrado, registrei, assim que eu entrei, e fui metido na posse, registrei o contrato, ela vende isso em 15 dias. Mas eu entendo que se ele não entrou na posse, não iniciou a locação. Porque realmente a data inicial, normalmente, o início da locação, ele é na emissão na posse. Até porque ninguém vai querer estar pagando aluguel antes, normalmente, né? A não ser que a pessoa queira muito aquele imóvel, tá? E aí tu tem umas questões de pano de fundo aí, que é essa questão, primeiro, da data inicial da locação, porque daí tu também tá ocupando o imóvel e tu precisa ter um direito de preferência porque tu tá na posse, porque tu fez o investimento, porque tu te mudou, tu tá lá dentro, pra tu sair é complicado, né? E a própria questão de uma indenização que se poderia requerer. Porque no início de uma locação, imagina, eu recém aluguei de ti e a Paula veio e me furou o olho, né, gente, por exemplo. Mas eu não entendi. E aí, então, assim, eu pra sair desse imóvel, eu vou ter que alugar um outro imóvel, vou ter que fazer mudança, eu vou ter que reformar. Então, eu poderia até requerer um direito de indenização se isso não for muito bem clausulado dentro de um contrato. Mas num contrato que já esteja vigente. A minha contribuição para esse caso do Dr. Diogo é o seguinte: passa tudo por aquela frasezinha que deveria, pelo menos, geralmente estar no contrato, que diz assim, ó, quando que o contrato começa a valer. Sim. Tá? E esse, para mim, é o X da coisa. Porque o que acontece? É toda a expectativa. O que aconteceu nesse caso? A pessoa que era dona do imóvel, ele atirou nos dois lados. Sim. Né? Eu quero alugar, mas eu quero vender. Se eu conseguir vender, melhor ainda. Tudo aconteceu meio que entre uma semana e outra. Só que, né, entre um contrato fica pronto e o dinheiro aqui, daqui a pouco a pessoa que estava comprando tinha um financiamento, tinha alguma coisa, tudo mais. E aí aconteceu essa situação. Eu já fiz um contrato de locação, certa feita, aonde a pessoa estava locando, mas ficou em cláusula ali que ela sabia que o imóvel estava à venda. Isso. Tá, sabia. Inclusive, dado ali, antes da locação, perguntamos, olha, você tem interesse em comprar? Não, eu não tenho interesse em comprar. Então, nós vamos botar isso em cláusula aqui, que tu não tem interesse, mas que tu vai ser notificada previamente em 30 dias, independente de quanto tempo eu tiver de contrato aqui. Aí eu resguardo o direito. A grande questão, e aí eu vou fazer essa pergunta pro Dr. Diogo agora, é como é que isso aí terminou. Porque se isso não ficou devidamente pactuado, eu entendo que tem uma situação de má fé aí muito grande, justamente pelo fator expectativa. Né? Passa por essa questão da preferência, sim, ok, eu entendo que sim, também é algo que tem que ser discutido, mas é aquela questão assim, me organizei, não me falaram que estava à venda, eu tinha interesse, eu comprei imóveis, era residencial ou comercial? É residencial. Residencial, ainda aí eu entro na questão de moradia, família, todo aquele contexto. Como é que terminou o jogo? Então, vocês até sabem como é que terminou mais ou menos. Porque o que acontece? Foi esse caso especificamente que terminou para eu tentar fazer aquele artigo que eu ainda não terminei, em relação... Ela vendeu e não conseguiu vender. Conta pro público. Ela não conseguiu vender, ela vendeu para outra pessoa. Ele demonstrou interesse, meu cliente demonstrou interesse em comprar. Tá. E aí, coincidentemente, um tempo depois, eles foram e ofertaram de novo para ele. Mesmo já tinha feito aquela situação, não tinha... Eles ofertaram e falaram, você não quer... Aí entrou em contato o corretor, entrou em contato, você não queria comprar? A gente
Mas Caiu por quê? a venda. Não, caiu a venda. Aí eu falei, mas calma aí. Por que caiu a venda? Aí já do diligence, falei, por que caiu a venda? E aí, na verdade, eu fui contratado para uma coisa e acabei fazendo uma outra coisa. Que eu fiz a do diligence para ele e eu constatei que era um marido e mulher, o marido era interditado. Não podia vender sem o alvará. Constituição. Então ele acabou assim, só que eu fiquei pendente de talvez, ele não quis, eu expliquei pra ele, eu falei, ó, a gente pode entrar com uma perdas e danos. Porque Pelo menos, pelo que você falou, teve a expectativa, comprou os móveis. acho que ele conseguia exercer o direito de preferência. Agora, aí como entra no que a Dayana quantificar? falou que o Aí a minha prazo dúvida seria, como quantificar essas perdas e danos? Porque assim, o que eu pensei? Pô, ele teve lá que não seja um dano moral, né? Eu materialmente, eu fiquei meio... Eu não vislumbrei naquele momento o dano material efetivamente. Porque por mais que ele tivesse... A não ser que ele tivesse posto os móveis em depósito, alguma coisa nesse sentido. Se os móveis fossem planejados, também Não, mas poderia se ele entrar. ia se mudar muito perto, ele já tinha uma mudança pré-pronta. Ele já tava com tudo. Ele teve que deixar os móveis na casa do pai dele, tudo, e acabou que alugou outro apartamento e levou tudo pra lá. Mas, de fato, ele tinha planejado aqueles móveis naquela situação. Tinha medido tudo, então comprou os móveis pra estar naquele apartamento especificamente. Eu não sei nem se ele conseguiu efetivamente montar no apartamento novo. E aí, como seriam as perdas e danos materialmente nesse sentido? As perdas e danos materialmente que eu entendo nesse caso seriam o seguinte: o quanto que essa mudança causou impacto na minha rota. Então, por exemplo, esse imóvel ele estaria mais perto do meu trabalho, eu poderia ir a pé ou uma condução. Não, aí agora eu tive que remodelar, eu não consegui alguma coisa próxima, eu tive que me afastar mais. Isso, sei lá, tive que mudar meus filhos de colégio, eu tive que gastar com estacionamento. Eu acho que tudo isso são situações. Porque o dano material, embora o CPC traga essa questão do dano moral também, que eu tenho que quantificar, o quanto, aí eu tenho que ir para a jurisprudência. O dano moral, aí eu tenho que realmente dar uma olhada, ver o que eu mais ou menos me assemelho, principalmente se a pessoa for recolher custas. Mas o dano material é isso, o quanto que nessa mudança de rota, isso impactou o meu bolso. Porque daqui a pouco ele mandou fazer uma estante muito bonita que cabia para aquela parede. Aí lá no novo imóvel, essa estante ela tá atravessada. Ou daqui a pouco ela teve que deixar na casa do pai e comprar uma menor. Essa menor já é um dano material em razão dessa mudança. Então isso, é fazer um mapeamento do quanto que isso impactou a vida dele, operacionalmente. Porque ele teria que, de repente, vender. Porque assim, o que eu pensei? Ele comprou, não conseguiu usar. Beleza, mas é propriedade dele. Então, efetivamente, na minha cabeça, ele não teve o prejuízo. Teve prejuízo com tudo. Mas pelo bem em si, ele detém o bem com ele. Entendeu? Então, como é que eu vou cobrar, por exemplo, o valor? Gastou 10 mil reais numa estante lá, num sofá lindo, maravilhoso. Eu vou cobrar 10 mil reais? Eu não posso cobrar porque o mal bem está na minha propriedade. Eu acho que talvez o dano moral poderia ser encaixado no sentido de que ele tinha um suposto direito de preferência, né? Tinha um direito ali que estava próximo. Ele chegou a exercer esse direito quando ele falou que iria comprar pelo valor. O locador se recusou sem justificativa, entendeu? E aí acho que ele chegou a fazer uma segunda proposta e ele aceitou também, não foi? Então assim, eu acho que o dano moral encaixaria aí, porque ele de fato exerceu o direito de preferência, então ele já tinha, né? Já estava configurado. Fala assim, resolve perdas e danos. E aí, o que eu pensei foi, ele não queria efetivamente dinheiro, ele queria ir para o imóvel. Então, para ir para o imóvel, a situação seria, se tivesse registrado, ele pagava o preço, e ele independente se a outra parte quiser ou não, ele ia pegar esse imóvel para ele. Então foi isso que eu... Mas o direito foi tirado dele. Ele exerceu 2 vezes o direito e o locador que não quis. O locador, no caso, o proprietário, não deixou ele sem justificativa. Eu sou uma corrente minoritária. Não, eu concordo. Eu sou uma corrente minoritária. Não, mas é que assim, o que eu entendo, tá? Eu entendo que, na verdade, tudo bem, ele tinha uma expectativa com relação ao negócio, né? A plataforma se atrapalhou ali na hora de fazer a negociação, mas todo negócio jurídico ele envolve riscos, né? E que, assim, que ele poderia reajustar, se fosse um imóvel, reajustar os cálculos ali das medições para colocar num outro imóvel, e ele poderia suprir essa questão. Então, eu entendo, claro, respeito
os outros posicionamentos, mas eu entendo que não teria um prejuízo efetivo ou tamanho Eu a entendi ponto dessa forma de também. a gente poder pedir um dano material, né? Teria que ser uma coisa muito bem entendi construída, dessa forma, porque o dano, por isso que ele não foi. porque o dano material, ele tem que ser comprovado, tem que trazer comprovação mesmo, diferente do dano moral, que é uma coisa que tu não precisa ter uma comprovação tão grande. O dano material, tu vai ter que comprovar, isso vai ser muito difícil de fazer. Não é Eu expliquei pra ele isso. Falei, você vai pegar uma juíza, doutora Dayana, que vai entender dessa forma. Foi Não, falei, e assim, a gente pode entrar, pode pegar um doutor Ramon ou uma doutora Dayana. a gente sabe. É 50-50. Esses são os aspectos práticos, pessoal. Entende? Os contratos de locação. Vocês conseguem enxergar, vocês conseguem perceber com uma simples, entre aspas, né? Exemplo que o Dr. João está nos trazendo aqui, do quanto que isso pode afetar, Sim. o quanto isso pode impactar a vida de uma pessoa, de uma família e tudo mais. Mas só para complementar, então o que eu entendo, tá? Claro, o direito é rico bem por isso, né? Porque a gente tem várias nuances e dentro desse seu caso, também dependendo da construção que for feita, dá para ir pelo lado do Ramon, dá para ir pelo meu lado, dá para ir pelo lado da Paula, mas eu entendo assim, né? Que nós não teria exatamente um direito de preferência porque não entrou na posse. Tá? Porque se tivesse na posse efetiva, aí teria um direito de preferência, independente de ser registrado ou não, né? Porque o locatário provável locatário já tinha conhecimento quanto a isso, então a questão da publicidade ela não era um obstáculo para ele. E a outra questão é o prejuízo mesmo. Eu acharia que seria muito difícil ganhar um dano moral nesse caso. Um mero desabor para mim já seria, né? Até porque ele teve a oportunidade de comprar se ele quisesse e poderia construir isso. Não. E essa é a grande riqueza dentro da locação, né? Sim, a gente vai pra. A gente falou que só nesse caso tem. Vários desdobramentos. Tem compra e venda. Ele deu um de malandro, na verdade, né? Tentou alugar, não deu, tentou vender junto, daí não deu com um, então volto pra ti, e aí se tu quiser, agora eu vendo, né? Essa é a verdade. Tem alguém para comprar. Só pra gente finalizar, nesse caso, o procedimento, porque isso eu tenho muita dúvida. Umas 3, 4 pessoas já me perguntaram isso. O procedimento, então, quando for de alienação de bem que tá alugado, você pode vender sem problema. Vai ter que, se o locatário quiser se resguardar no sentido de eu quero cumprir o contrato até o final, independente de venda desse imóvel ou não, esse contrato tem que ser por tempo determinado, a legislação prevê tempo determinado, que seja registrado e o tempo determinado que seja registrado que possua a cláusula de vigência em caso de alienação. Tem que ter esses 3 requisitos concomitantes. E aí você consegue manter. Se não tiver isso, a pessoa que adquiriu o imóvel tem 90 dias para dizer se quer ou não manter aquela locação. Depois notificado. E aí notifica. Ela tem 90 dias para dizer se quer ou não. Se passar esses 90 dias, ela é uma concordância tácita. Notificou. Tem 90 dias para o locatário sair. Então pode chegar até 180 dias. Seria o procedimento da lei no caso de querer alienar o imóvel. Gente, quando o assunto é bom e os participantes são de altíssimo nível e quilate, que é o que nós temos aqui hoje, né? O tempo passa rápido, né? Então eu tenho que administrar o tempo aqui, eu tenho que ser o chato aqui, mas eu vou democraticamente passar a palavra. Cada um dos 3 tem exatos 4 minutos. Sim, não é? Tá? Para fazer mais alguns comentários e para fazer suas considerações finais. Vou começar pela doutora Paula, doutora Dayana e doutor Diogo. Quando voltar para mim, eu finalizo. Doutora Paula. Primeiramente, queria agradecer. Por mim, eu ficava aqui o dia inteiro conversando sobre isso. Ainda mais eu, Dayana e Diogo, que a gente gosta de falar dessa. A gente não deixou me falar. Se derem uma segunda parte, aí a gente vai ter assunto. Assim, a locação, além de ter muitos, né? Cada uma aqui teve uma opinião, tem muitas histórias, envolve muitas coisas. Então, assim, como eu sempre falo, procurem um advogado especializado. Não ache que aquele contratinho que vocês pegam na internet vai resguardar vocês, tanto porque o problema só vai dar no final, na hora de rescindir. Então, evitem o problema buscando uma assessoria de advogado antes de fazerem o negócio, e assim vocês vão viver tranquilamente. Muito obrigada mais uma vez a vocês, a comissão, e um grande abraço para todo mundo. Obrigado, doutora. A alegria é nossa poder contar com os seus conhecimentos. Doutora Dayana.
Então, eu tô muito chateada de estar terminando agora. Apesar de adorar o Dr. Ramon, não é uma crítica para ele. É uma grande oportunidade, assim, estar com os colegas que eu admiro todos, tenho um carinho muito grande. E esse é um tema muito caro para mim, eu adoro locações, né? E vou muito na linha da doutora Paula, porque eu vejo lá no meu escritório muitas pessoas que pedem para eu analisar o contrato depois de formatado, porque às vezes querem vender e tem cláusulas que às vezes impedem que tu consiga vender de uma maneira, de forma que tu consiga notificar e desocupar, porque existem diversas particularidades no contrato que a gente tem que observar. E um contrato bem formatado, ele garante boas negociações, ele garante realmente que tu consiga tirar o melhor proveito dele. E é muito triste tu ver, como eu já vi várias vezes, a pessoa, eu coloquei numa imobiliária dizendo que eu queria vender e agora eu tô amarrada, não consigo vender porque a próxima pessoa não vai conseguir ter a posse porque o contrato não estava feito da maneira como deveria ser, né? Então, novamente, não é nem vender serviço, é vender esperança. A gente, como advogado, constrói soluções e por isso mesmo eu sempre recomendo que se pense, que se planeje, apesar do contrato de locação não ser solene, não ser obrigatório, um bom contrato vai garantir um futuro próspero, né? Dr. Diogo. Exatamente, agradecer a todos vocês. Eu ficaria aqui realmente falando o dia todo sobre esse tema. A gente trouxe uma situação que acabou pegando um bom tempo nosso aqui, mas é uma situação. Então tem inúmeras, diversas que a gente poderia trazer aqui para falar, nem um dia, acho que seria um dia para falar, mas agradecer a todos vocês. Se precisar, a gente está aqui sempre. Agradecer a parceria de vocês da aba condominial, com a aba imobiliário. Essa semana vai ser uma semana para a gente de bastante evento. É muito legal. Quem tiver interesse em participar, entre em contato com os nossos meios. É uma experiência incrível. Estou aqui como membro e realmente posso falar para vocês que é uma experiência incrível. E estamos aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Eu vou deixar uma ideia aqui, então, para os 3 doutores aqui amadurecerem no seu tempo, de daqui a pouco montarem um curso. Um curso sobre locações, trazendo toda a parte teórica, a comercial, residencial, shopping center, os casos práticos que o Dr. João sempre nos brinda, e lançar pela aba imobiliária em parceria com a aba condominial. Porque é isso, gente, conhecimento é para fazer isso aqui que vocês estão vendo, para ser dividido, compartilhado. E a ideia, eu sempre digo isso como professor, né? A ideia é que quem nos assiste saia daqui com mais dúvidas do que quando chegou. Porque daí a gente cumpriu o objetivo. Se a gente só ficar dando resposta, aí não evoluímos, né? Mas agradecer mais uma vez, agradecer a Paula, Dr. Dayano, Dr. Diogo, é sempre uma alegria. Agradecer ao nosso mestre Francisco Egito, ao Dr. Leandro Sender, presidente da condominial da Aba Rio, por esses momentos aqui que nos permite partilhar conhecimento, dúvidas e tudo mais. Agradecer a vocês que dedicaram os seus tempos de estarem aqui conosco. Esperamos que possamos ter acrescentado algo a vocês. E como disse o Dr. Diogo, ficamos aí sempre à disposição. Entrem no canal Assuntos Gerais, no YouTube. É um oferecimento da Comissão de Condominial da Aba do Rio, em parceria com a nossa Comissão Nacional de Direito Imobiliário. O nosso muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, onde estaremos aqui novamente nos Assuntos Gerais, sua resenha condominial. Até mais.